A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a edição especial da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema geral, os princípios divinos em tempos de crise. Estamos estudando os livros de Esdras e Neemias. Hoje estaremos vendo a lição que traz por título Como vencer as oposições à obra de Deus. Em lições anteriores nós vimos que os judeus voltaram do cativeiro, reedificaram o altar, reconstruíram o templo e agora estão para reedificar os muros. Tiveram muita resistência dos samaritanos, os inimigos da obra naquela ocasião, e eles tentam de várias formas barrar a reconstrução dos muros. Sendo assim, nós estaremos vendo as diferenças dos seus ataques, quais as suas estratégias e como nós devemos proceder quando somos atacados pelo nosso inimigo. Tópico primeiro, qual a procedência dos ataques? Primeiro subtópico, a Bíblia revela a verdadeira origem desses ataques. Paulo, quando vai escrever aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entendemos com isso que Paulo está dizendo que muitas vezes nós temos a impressão de que estamos lutando contra pessoas, mas na verdade é o mundo espiritual que acha brecha na vida dessas pessoas e acaba usando essas pessoas para tentar barrar a obra de Deus. Conseguimos ver isso quando o faraó dá ordem para que todas as meninas que nascessem dos hebreus vivessem e os meninos fossem mortos. Fazendo assim, ele estaria aniquilando o povo de Israel pouco a pouco. Ocorre que Deus tinha promessa na pessoa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Queria fazer deles um grande povo. Esse povo iria ser bênção para todas as nações, como Deus havia prometido a Abraão. Mas tem muito mais por trás disso. Deus tinha dito que da semente da mulher ele levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E no projeto divino, esse alguém viria exatamente da descendência dos hebreus. Então, quando o faraó manda eliminar esses meninos, na verdade aquilo era um plano diabólico para que a promessa de Deus não se cumprisse. Conseguimos ver isso também no livro de Esther, quando Amã consegue uma lei, consegue um decreto para matar todos os judeus. Olhando o livro e a história, aparentemente, dá a impressão que aquilo era uma mera vaidade do coração de Naamã. Mas, analisando espiritualmente, nós vimos que era uma atuação de Satanás para que a promessa não se cumprisse, para que o Messias não nascesse. Podemos ver isso também na vida do rei Herodes, quando ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, na intenção de matar aquilo que poderia ser o novo rei de Israel. Concluímos com isso que as nossas lutas são, antes de mais nada, lutas espirituais. Efésios capítulo 2, verso 1 vai nos dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está afirmando que existe um curso natural na vida das pessoas, que ele chama de curso deste mundo. É como se fosse um rio e o seu leito fosse conduzir por determinado caminho, de maneira que o rio ele não consegue por ele mesmo desviar o seu próprio curso. Paulo vai chamar esse sistema no qual nós estamos inseridos de curso deste mundo. E ele afirma que é segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, Satanás e seus demônios eles têm uma atuação para direcionar o curso deste mundo. Por isso, nós dizemos que a nossa luta é, antes de mais nada, espiritual. Subtópico 2, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? E o comentarista vai dizer aqui, ela diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais a. resistir no dia mal,
B. Tendo feito tudo, C. Ficar firmes. Então vejamos, resistir no dia mau. O que é que nós entendemos com isso? Que nem todo dia é mau. Não são todos os dias que você sente uma aflição muito grande, não é todo dia que você sente uma afronta espiritual muito grande. Mas existem dias que são diferentes. Existem dias que você tem a sensação que o inferno está contra você. E isso realmente acontece. E ele diz aqui, para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo. O que é que nós entendemos com isso? Que quando nós fazemos a nossa parte, nós conseguimos resistir no dia mau. Existem coisas que não adianta nós orarmos para Deus fazer. Existem coisas que Deus colocou para que nós fizéssemos. E o texto diz assim, resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Então nós fazemos aquela parte que é para nós fazermos e ficamos firmes para que Deus faça a parte que é para Ele fazer. É notável aqui que o comentarista coloca assim, vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Eu quero tão somente abrir um parêntese aqui nesse comentário, que é verdade que nós não devemos fugir da nossa luta espiritual. E isso pode ser confirmado na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 4, no verso 7, que nos diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quero ler mais um texto para nós fazermos um contraste, uma comparação. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, que nos diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Olha que interessante, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos resistir ao diabo e garante que se nós resistirmos, ele fugirá. Porém, quando diz respeito à nossa luta na vida sexual, a Bíblia nos orienta a fugir. Por que isso? Encontramos a explicação nas palavras de Salomão quando ele diz assim, porventura tomará alguém fogo nos seus seios, sem que suas vestes se queimem? Andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Ou seja, se alguém se aventurar na área sexual, se alguém brincar com a tentação na área sexual, certamente vai cair. Subtópico 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E ele comenta assim, a Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mas afinal de contas, o que é vencer o mundo? O mundo é uma das manifestações das nossas lutas espirituais. A nossa luta espiritual ela se dá contra a carne. E quando nós nos referimos à carne, nós queremos dizer aquela natureza pecaminosa que tem dentro de nós. Aquela inclinação natural que nós temos para pecar, para fazer o que é errado. Aquilo do qual Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim. Então isso é o que nós chamamos de carne. Essa inclinação natural que todo ser humano tem para pecar. Por isso vai dizer Davi, em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Você não precisa ensinar uma criança a mentir ou a cometer qualquer outro pecado. Ainda que ele não aprenda com ninguém, ele irá fazer. Porque essa natureza carnal pecaminosa, isso que nós chamamos de carne, está dentro dele e vai conduzi-lo ao pecado. A outra manifestação é o mundo. Então perceba que a carne, ela vem de dentro para fora. O mundo, ele vem de fora para dentro. O mundo é esse sistema no qual nós estamos envolvidos, que dita a moda, que dita os costumes, que dita as leis, e isso tudo está debaixo de uma atmosfera espiritual. Tudo isso está sujeito ao príncipe das potestades do ar. Por isso o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4,
Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só consegue vencer esse sistema que está sob influência maligna aquele que é nascido de Deus. E o que é ser nascido de Deus? É a pessoa que aceitou Jesus como Salvador e, pelas Escrituras, ele é conhecido como uma nova criatura. Ele é chamado de nova criatura. João escreveu no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versos 11 e 12. Veio para os seus, Jesus veio para os judeus, mas os seus não o receberam, tanto é que o crucificaram. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esse é o que é nascido de novo, esse é nascido de Deus e esse é o que tem condição de vencer o mundo, porque é uma pessoa nascida pela fé. Subtópico 4. Nesta luta as armas devem ser espirituais. No livro de Atos, no capítulo 13, a partir do verso 10, Lucas vai escrever que Paulo chegou a uma ilha e ali um certo cidadão por nome Sérgio Paulo, o procônsul da ilha, procurava ouvir o apóstolo Paulo. Porém, a Bíblia nos diz que um certo homem chamado Elimas, o encantador, tentava dissuadi-lo da fé. Paulo então percebe, consegue enxergar naquele ato uma artimanha maligna para apartar o Sérgio Paulo da fé, para que o Sérgio Paulo não ouvisse o Evangelho. E ele olha para aquele homem e diz assim: ó filho do diabo, até quando irás perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis que tu ficarás cego por algum tempo. E isso aconteceu com Elimas, e todo aquele acontecimento acabou impressionando mais ainda o procônsul da ilha, que se entregou ao Senhor Jesus. Então perceba que aquela era uma guerra espiritual. Aparentemente, era somente um homem dando a sua opinião, era somente um homem não concordando com as palavras de Paulo, mas Paulo viu naquilo uma armadilha de Satanás. E o texto nos coloca aqui que somente as armas espirituais conseguem vencer batalhas espirituais. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 51, a Bíblia vai nos dizer que no ato em que Jesus foi preso, Simão Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E a sequência do texto é reveladora, porque a Bíblia nos diz que Jesus restaurou a orelha daquele homem e disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. E depois disso dá uma demonstração a ele do que é uma batalha espiritual. E ele diz assim: porventura não poderia eu pedir ao meu Pai e ele me enviaria miríades de anjos? Mas Jesus reconheceu que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. Perceba que Pedro usou armas naturais, armas carnais, mas Jesus estava falando de uma batalha espiritual. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Primeiro subtópico: o inimigo ataca com as armas do desprezo. No capítulo 4, no verso 2 do livro de Neemias, os inimigos se aproximam e dizem assim: o que é que fazem esses fracos judeus? Porventura vão edificar em um só dia? Porventura vão levantar das cinzas esse muro? Aquelas palavras de desprezo visavam enfraquecer a fé do povo, minar a fé do povo. Era uma tentativa de mostrar que aquele povo judeu era fraco quando comparado aos povos daquela região, que os seus recursos eram poucos quando comparado aos recursos que os povos daquela região tinham. Por isso nós temos que entender que a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus. Quando nós comparamos a nossa força com a força do nosso inimigo, nós nos sentiremos desanimados. Agora, quando nós reconhecemos que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós conquistamos, é devido à graça que o Senhor nosso Deus nos dá, aí a nossa fé se fortalece. Porque o Salmo 60, verso 12 diz assim: em Deus nós faremos proeza. No livro de Números, no capítulo 13, no verso 30, nós vemos ali a passagem que o povo de Israel envia espias para a terra prometida. E quando os espias voltam, trazem um relatório da terra. Porém,
10 daqueles espias, eles eram um total de 12, 10 daqueles espias elogiam a terra, porém eles falam que a terra é inconquistável, porque o povo daquela terra era bem armado, era guerreiro, era bem preparado e era gigante. E a Bíblia nos menciona que Josué e Caleb se colocam no meio deles e dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, nós conquistaremos essa terra como se estivesse comendo pão. Eles conseguiram compreender que o fator de vitória não era a capacidade deles, não era a estratégia deles, mas era a boa mão de Deus sobre eles. Subtópico 2, o inimigo ataca com as armas do escárnio. Mas afinal, como é que nós poderíamos definir escárnio? Um dito com a intenção de provocar riso, de provocar chacota, de provocar zombaria. Acerca disso nos alerta o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 1, dizendo assim: Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vemos aqui que Pedro está se referindo a escarnecedores, que virão escarnecedores. E nós vimos aqui que escárnio é um dito com a intenção de provocar zombaria, de provocar riso. E esses escarnecedores que Pedro cita, o que é que eles diziam? Cadê a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, tudo permanece como antes. Não há sinal de que Jesus tenha voltado ou que haverá de voltar. E com isso provocaram chacotas e zombaria. Mas Pedro, na sequência, vai nos dizer que eles ignoram uma coisa: que o Senhor não é tardio em sua promessa, mas antes ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E diz mais: porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós vemos esse espírito de chacota no segundo livro dos Reis, quando Israel estava sitiado pelo exército da Síria, e eles então dizem assim, capítulo 18, verso 23: Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. O emissário do rei da Síria, ele diz assim: olha, vamos tentar guerrear. Nós vamos ceder para vocês 2000 cavalos, se você tiver quem os monte. Estava zombando do exército de Israel. E a sequência do texto vai nos mostrar que Deus pelejou em favor da terra de Israel, em favor do rei Ezequias, e deu a vitória para eles naquele momento. Subtópico 3, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidão da tarefa. E ele nos mostra então que os inimigos dos judeus disseram assim: vocês vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam mostrando, tentando despertar o coração do povo de Israel, mostrando para eles que a obra era grande demais para que eles conseguissem realizá-la. Todas as vezes que o diabo consegue incutir na nossa mente que a obra é muito maior do que a nossa capacidade, nós temos uma tendência a desfalecer. A Bíblia vai nos mostrar que Moisés, quando foi chamado por Deus, ele se recusou. Ele vai dizer: sou homem pesado de língua e de lábios, e eu não posso fazer essa obra. E a Bíblia vai dizer que Deus se irou com ele e disse: não é Arão levita teu irmão? Ele será a tua boca. Isso acontece também com Neemias, quando ele é chamado por Deus, ele diz assim: eu não sei falar, sou apenas uma criança. E nós entendemos com isso que por natureza já é comum nós entendemos que a obra de Deus é uma obra muito grande para as nossas forças, porque ninguém, absolutamente ninguém, pelas suas forças naturais, consegue fazer a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer: rogai ao Senhor da seara
que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Então nós entendemos que a dimensão da obra de Deus é tão gigantesca que somente com a ajuda do próprio Deus é que nós conseguimos realizá-la. Isso me traz à mente a lembrança de Gideão, que a Bíblia nos diz que todas as vezes que eles estavam malhando o trigo, vinham os midianitas e roubavam. Ele, porém, estava malhando trigo no lagar. Ora, lagar é lugar de pisar as uvas. E foi para lá que ele foi malhar o trigo. Por que é que ele fez isso? Porque imaginou que jamais alguém iria procurar um homem malhando o trigo onde se pisava as uvas, por não ser tempo das uvas. Mas olha que interessante, somente ele estava fazendo isso. Somente ele estava tentando proteger o seu trigo, somente ele estava tentando malhar o seu trigo. E os demais? Provavelmente já tinham sido abatidos. Ficavam imaginando, para que eu vou malhar o trigo se os midianitas vão roubar? Subtópico 4, os inimigos usam contra nós boatos e mentiras. E nós vemos aqui dentro desse contexto que os samaritanos espalhavam calúnias sobre Neemias, dizendo até que Neemias queria se tornar governador, queria se tornar rei sobre aquele povo. E o que é um boato? É um dito maldoso que vai se espalhando boca a boca. É uma meia-verdade ou é uma verdade fora do seu contexto. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 17, Paulo vai se queixar para Timóteo de dois homens, um chamado Himeneu, o outro Alexandre, e Paulo vai dizer assim que eles perturbaram a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Olha que coisa tremenda. As comunicações antigamente eram muito difíceis. Se fazia através de viagens, não tinha essa facilidade da tecnologia que nós temos hoje. Então as notícias demoravam para chegar. E enquanto Paulo passava pelas igrejas, fortalecendo-as, outras iam sentindo falta da presença do apóstolo, sentindo falta de alguém que as corrigisse, que as orientasse. E esses dois cidadãos transtornaram uma igreja falando que a ressurreição já tinha acontecido. Imagina como é que não fica uma igreja ao saber que Jesus já voltou e eles estão todos ali. No caso de Neemias, essas mentiras foram tão intensas que eles até subornaram um profeta para profetizar mentira para Neemias. Subtópico 5, os inimigos usam como arma a astúcia. E vai nos dizer que eles, depois de muitas tentativas, convidam então Neemias para se congregarem, para fazerem uma reunião. Na verdade, nem o próprio Senhor Jesus escapou da astúcia dos seus inimigos. Vejamos Mateus 22, a partir do verso 15, que nos diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si, como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tribuno. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é a esfinge e a inscrição? E eles responderam: De César. E ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja que a astúcia aqui foi tão grande que eles elogiaram o Senhor Jesus, chegaram elogiando. Nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque o Senhor não olha segundo a aparência. Mas a Bíblia diz que eles faziam tudo isso com astúcia, porque o texto começa dizendo que eles consultaram entre si para ver se pegavam o Senhor Jesus em alguma palavra. Provérbios 1,10 nos diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consintas. E o que é blandice? Meiguice, adulação. E o texto vai dizer: se eles quiserem fazer isso, não consinta, não permita. E aqui no caso Neemias não permitiu, porque ele disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você aí que é professor, você que é instrutor de novos convertidos, você que ajuda
as pessoas na caminhada através do ministério do ensino, você está fazendo uma grande obra. E você também não pode parar. Portanto, quando o teu inimigo se apresentar com astúcia para fazê-lo parar, lembre-se que você está fazendo uma grande obra e não pode recuar. Subtópico 6. Os inimigos usam como arma a ameaça. Ao perceberem que os seus recursos estavam esgotando, os inimigos então agora partem para a agressão, eles partem para a ameaça, tentando inibir, tentando colocar medo no povo de Deus. Esse comportamento foi muito comum no Velho Testamento, foi comum na época da igreja e é comum nos dias de hoje. No livro de Atos, no capítulo 5, no verso 28, nos diz que os apóstolos estavam diante de um interrogatório perante o sumo sacerdote, que diz assim, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O próprio sumo sacerdote vai dizer que eles foram ameaçados, que não era para ensinar no nome de Jesus. Mas ele mesmo reconhece que eles tinham enchido a cidade dessa crença. E isso já nos mostra qual é o comportamento que nós devemos ter quando somos ameaçados. Porque a Bíblia vai dizer que quando Neemias foi ameaçado, diz assim, mas nós oramos ao Deus dos céus e colocamos guarda. Então veja bem que eles oraram, mas não ficaram só orando. A primeira atitude foi orar. E isso também nós devemos fazer, porque nós já vimos que os nossos inimigos não são carnais, são inimigos espirituais. Mas existem homens, mulheres, sistemas que esses inimigos usam, pessoas de carne e osso. E Neemias foi estratégico, colocou guarda nesses locais. Podemos afirmar então que Neemias orou, mas também agiu, também tomou uma providência. E assim devemos fazer nós. Tópico 3, o segredo da vitória dos judeus. Primeiro subtópico, os judeus venceram porque tinham certeza que eles estavam na vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer que Paulo intentava, junto com seus amigos, ir para a Bitínia, pregar o evangelho ali na Bitínia. Mas vai dizer assim, porém o Espírito não lhe o permitiu. Paulo, quando foi dormir naquela noite, ele teve um sonho, uma visão, e ele disse que ele viu um homem da Macedônia que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu então que o Senhor estava orientando para que ele pregasse o evangelho naquelas regiões. Ele vai para lá, entra na cidade de Filipos, começa a pregar o evangelho. A vendedora de púrpura, por nome Lídia, entrega-se ao Senhor Jesus junto com a sua casa. Paulo, depois de alguns dias, sai para pregar o evangelho, expulsa o demônio de uma moça, e isso fez com que ele fosse parar no cárcere. Era natural se perguntar, se Deus está na minha vida, se eu estou na direção de Deus, por que eu estou acorrentado? Por que eu estou no cárcere? Por que eu fui açoitado? Mas perceba que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantaram louvores ao Senhor. De onde saiu tanta força? Por saberem que estavam na vontade de Deus e Deus é que tinha dado a direção e estava confirmando através dos resultados. Neemias tinha essa convicção de que ele estava na vontade de Deus devido às suas experiências no começo da trajetória, quando ele pede a bênção do rei, quando ele tem a aprovação do rei, quando ele consegue madeira, quando ele consegue dispensa, quando ele consegue cartas para poder atravessar o rio. Neemias tinha a convicção, tinha a certeza de que Deus estava com ele e que a missão era aquela. Subtópico 2, os judeus venceram pela oração. Que Neemias era um homem de oração, nós já vimos, pois quando ele recebe a notícia de que a cidade estava em ruínas, ele se assenta, jejua, chora e também ora pelos seus compatriotas e pelo destino da cidade. Quando ele vai pedir autorização para o rei, a Bíblia nos diz que ele orou ao Deus dos céus. Então Neemias era um homem de oração e foi por isso que eles tiveram vitória. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, vai nos contar a invasão de Judá. Quando o rei Senaqueribe, rei da Síria, sitia a cidade de Jerusalém e tenta invadi-la. E eles fazem algumas indagações para impor medo no povo, e no verso 13 ele diz assim: não sabeis vós o que eu e meu pai fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses
daquelas nações livrar o seu país da minha mão? E o verso 20 nos diz assim: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram contra isso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. É interessante a gente notar que aquilo parecia uma guerra física, porém eles alcançaram sucesso através de armas espirituais. Eles oraram e Deus enviou um ser espiritual, um anjo, que derrotou o exército dos assírios. Subtópico 3, também devemos orar. Jesus em Lucas, no capítulo 18, no verso 1, ele propõe uma parábola, e é muito curioso o jeito que ela inicia, porque nos diz assim: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha que interessante. Ele propôs uma parábola sobre um dever. Entendemos com isso que oração não é uma opção, que oração não é uma escolha que o cristão faz. Oração é um dever a todo cristão. Todo crente que quiser ter vitória na sua vida espiritual, ele deve orar. Mas o texto diz mais sobre o dever de orar sempre. O que significa isso? Só tem vitória aquele que tem constância na oração. Não podemos ser uma pessoa cheia de altos e baixos. Um dia ele ora, outro dia ele não ora, uma semana ele ora, outro dia ele não ora. O texto diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, está sempre perseverante em oração. E por que é que nós devemos perseverar? Porque levar uma vida de oração não é fácil. O que é então perseverar em oração? Letra A, é impedir que alguma coisa nos estorve de orar, ou que alguma coisa nos impeça, nos atrapalhe de orar. E o que é que pode nos atrapalhar? Preguiça, procrastinação, o hábito de sempre adiar as coisas, de sempre jogar as coisas para frente, excesso de compromisso, cansaço, ocupações, até na obra de Deus. Muitas vezes a gente fica tão envolvido com a obra de Deus que a gente deixa de se envolver com o Deus da obra. É curioso notar que Martinho Lutero disse assim, em certa ocasião, ele disse: eu estive tão ocupado que hoje eu preciso orar um pouco mais. E nós dizemos assim: eu estive tão ocupado que não deu tempo nem de orar. E por que Martinho Lutero dizia isso? Porque quando nós estamos muito ocupados, é muito fácil a gente se extraviar do nosso propósito e esquecermos da nossa vida de oração. Todas as vezes que quisermos nos dedicar à vida de oração, encontraremos resistência, encontraremos barreiras, desânimo, falta de concentração. Muitas vezes a gente dobra os joelhos para orar e não consegue se concentrar, fica pensando em outras coisas, mas tudo isso deve ser resistido e vencido em nome de Jesus. Perseverar em oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Com certeza você já experimentou aquela oração quando você se quebranta, quando você chora, quando as palavras saem com facilidade do coração, do profundo da alma, e quando você se apercebe já passou horas em oração. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Mas com certeza você também já teve aqueles momentos em que você dobrou o joelho para orar e teve dificuldade de se concentrar, as palavras não vinham, parecia que você estava falando sozinho, que Deus não estava te ouvindo. Perseverar em oração é continuar, mesmo nessas circunstâncias. Letra C, perseverar em oração é orar até que a resposta venha. A Bíblia vai nos dizer que quando Daniel estava orando para que Deus lhe desse entendimento de um determinado assunto, passado 21 dias, o anjo se apresentou a ele e disse: Daniel, homem muito amado, desde os primeiros dias que você iniciou a sua oração, eu fui enviado com a resposta, mas o príncipe da Pérsia se pôs no meu caminho. O que nós entendemos com isso? Que os demônios sabiam que aquilo era uma resposta para Daniel, e eles se colocaram nos ares, impedindo que a resposta chegasse, e por isso a resposta demorou 21 dias. Mas quando o anjo chegou,
Daniel ainda estava orando, ainda estava buscando. Letra D. Perseverar em oração é uma prova de que o Espírito Santo atua em nós. Paulo vai nos afirmar que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele ora em nós e ora através de nós. E esse Espírito é quem nos faz ser vencedores na vida de oração. Se esse vídeo foi bênção para a tua vida, se ele foi relevante para você, não se esqueça de curtir, compartilhar. Não se esqueça também de ser um inscrito no canal, acionar o sininho das notificações para que você seja informado de tudo novo que surgir por aqui. Aqui embaixo nós temos um grupo de WhatsApp para professores de Escola Bíblica Dominical. Você é convidado para estar conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima.